Assim terminou a criação do céu e da terra, e de tudo que há neles. Hoje, leia Gênesis, capítulo 2. Olá querida, tudo bem com você? Eu sou o pastor Felipe e nós estamos aqui no nosso segundo dia do nosso projeto Bíblia 360. Nosso objetivo é ajudar você e incentivar você a ler a sua Bíblia todos os dias. Por isso eu já quero te pedir, pegue sua Bíblia, uma caneta, um marca-texto e venha junto conosco nessa experiência de um ano lendo a Bíblia todos os dias, um capítulo por dia. E o capítulo de hoje, Gênesis capítulo 2. Ontem nós estudamos o Gênesis capítulo 1 e hoje capítulo 2. O que esse capítulo tem a nos ensinar? Quais lições nós podemos tirar desse pequeno capítulo da Bíblia? Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 2 e vamos juntos então refletir a partir desse texto bíblico. No verso 1 já do capítulo 2 do livro de Gênesis, nós já encontramos uma informação muito importante. Ontem nós estudamos que Deus criou o céu, a terra e o mar e tudo que neles há em 6 dias. Então, em 6 dias literais, Deus criou todas as coisas. No 7º dia, Deus descansou. Gênesis capítulo 2, verso 1 já começa dizendo então: assim, pois, foram acabados os céus, a terra e tudo que neles há. Assim, pois, foram acabados. O objetivo do escritor bíblico, então, no capítulo 2, já no verso 1, é nos mostrar que nós não somos frutos de uma explosão cósmica ou muito menos de um processo evolutivo. Deus nos criou com suas próprias mãos. E ao dizer então no verso 1, assim pois foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há, o que o escritor está querendo nos mostrar é que foi desse jeito, do jeito que está escrito em Gênesis capítulo 1. Foi assim que Deus criou todas as coisas. Logo, nós somos criação de Deus. E nós só encontramos o real sentido da nossa vida quando nós entregamos a nossa vida nas mãos dele. No verso 3, o escritor bíblico diz assim: e Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. E aqui então Deus institui então o calendário semanal. Ele trabalhou 6 dias e no 7º ele descansou. A partir disso então o ciclo semanal se repete. Quando a gente olha para os povos vizinhos, cananeus, sumérios, babilônios e os egípcios, nós encontramos aí uma informação muito importante na história. Esses povos não tinham esse calendário semanal como o povo de Deus aqui. Esses povos contabilizavam então um tempo um pouco diferente. Eles contabilizavam os dias conforme o movimento da Terra, o movimento de rotação. Então o Sol aparece, desaparece, contabilizando aí um período de 24 horas. E também o calendário lunar, o movimento da Lua. Então a partir desses dois luzeiros, desses dois movimentos aí, eles identificavam o período de um dia, o período de 30 dias, que é o período de um mês, e o período de um ano, conforme o movimento da Terra, então, que é o movimento de translação, o movimento em redor do Sol. Então, a partir desses dois luzeiros e desses movimentos, então, desses astros, eles conseguiam identificar o período de um dia, o período de um mês e o período de um ano. Mas o período de uma semana não tinha nenhum luzeiro, não tinha nenhum astro que fizesse um movimento nesse período. Logo, eles não conseguiam identificar por que uma semana, qual a justificativa de uma semana. A semana literal, então, só encontra base na Bíblia, aqui em Gênesis 1. E é a partir de Gênesis 1 que nós temos até hoje essa semana literal, essa semana de 7 dias. Onde você encontra evidência? A partir de quando se instituiu o período semanal? Aqui, em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. É aqui nesse livro, nesses primeiros capítulos da Bíblia, que nós já encontramos aí um ponto muito importante com os nossos dias hoje. Por que a semana tem 7 dias? A semana tem 7 dias porque a Bíblia diz que Deus criou tudo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Deus se cansou, então? Jamais. A Bíblia diz que Deus criou tudo por meio da sua palavra. E por meio da sua palavra tudo se fez. Deus não se cansou. Mas ao descansar no 7º dia, ele quer mostrar para a gente qual o ideal de vida, do nosso estilo de vida, como nós devemos viver aqui nessa terra. Deus quer que a gente trabalhe em 6 dias e no 7º dia a gente descanse. Isso é muito importante para mim e para você. E por isso eu queria pedir a você que está me acompanhando que você descansasse. Isso é muito importante para você. Descansando na presença dele, lembrando que ele é o nosso Criador, que ele é o nosso mantenedor, que ele é o nosso provedor. Você não deve viver em função do dinheiro. Dinheiro é provisão. Você deve viver em função do provedor, que é o nosso Deus, que provê todas as coisas para mim e para você. É ele que nos mantém, é ele que nos sustenta. Por isso trabalhe, mas também descanse. Descanse na presença de Deus. É isso que Deus espera de mim e de você. Ele espera que vivamos uma vida muito feliz ao lado dele. E ele sabe que o descanso é um componente muito importante para que vivamos bem, para que tenhamos bem-estar aqui.
Outra informação importante que encontramos aqui no capítulo 2 é acerca da criação do homem. Como Deus criou o ser humano? No verso 7 diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. A maneira como Deus criou o homem foi muito diferente da maneira como Deus criou todas as demais coisas. A Bíblia diz que Deus, por meio da sua palavra, ele dizia e tudo aparecia. Quando chega no momento do homem, então, Deus cria o homem do pó da terra. De algum modo, ele participa desse ato da criação. Com muito cuidado, com muito carinho, Deus nos cria. É como se ele modelasse o homem ali do pó da terra. E após modelar o homem, a Bíblia diz que ele soprou nas narinas o fôlego de vida. O que é vida, então? A partir desse relato bíblico que nós encontramos aqui, o que é vida? Vida é a união do fôlego que Deus coloca mais o pó da terra. E quando a gente une, então, o fôlego de Deus mais o pó da terra, nós temos, então, o conceito daquilo que é vida a partir do conceito bíblico que é estabelecido aqui no livro de Gênesis, nos capítulos 1 e no capítulo 2. Então, vida é a união do pó mais o fôlego de vida. E o homem foi feito, então, do pó da terra. A palavra terra significa Adamar. E o nome do primeiro homem é Adão. Adão, Adamar. O homem foi feito do pó da terra. Isso nos ajuda a entender, então, quando nós olhamos para o nosso corpo hoje e quando nós olhamos para a terra, nós vamos identificar aí muitas similaridades quando nós falamos de compostos moleculares. Ou seja, muitos compostos moleculares que são encontrados na terra, são encontrados também no nosso corpo. E essa é a evidência muito clara que nós viemos, de fato, do pó da terra. Nós não somos fruto de explosão, nós não somos fruto de um processo evolutivo. O homem foi feito do pó da terra. No verso 15, então, nós encontramos uma outra informação importante. Aqui diz assim: O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: De toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Quando Deus colocou o homem no jardim, Deus disse que o homem poderia comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pastor, que fruto é esse? Que árvore é essa? Bom, a Bíblia não diz acerca dessa árvore, muito menos do seu fruto. O que a Bíblia diz, então, é que essa árvore foi colocada para ofertar a Adão e Eva uma espécie de teste de obediência. Se eles obedecessem, teriam vida e vida em abundância. E se eles desobedecessem, eles adquiririam o conhecimento do bem e do mal. Não que o fruto trouxesse conhecimento por si só. A Bíblia diz, então, no capítulo 13, nós iremos estudar amanhã, que após comer esse fruto, então, eles tiveram medo e tiveram consciência do seu pecado. Então, após desobedecerem, eles adquiriram essa condição que nós entendemos hoje e conhecemos como condição pecaminosa. E a gente vai estudar um pouco disso no capítulo de amanhã, no capítulo 3. Mas Deus, então, ao criar o ser humano, colocou, então, aqui no jardim do Éden uma árvore e um fruto para que o homem pudesse passar por esse teste de obediência. E aqui a gente observa desde o início que o homem foi criado com livre-arbítrio, com capacidade de escolha. Deus não nos criou como robôs, para que nós vivêssemos de maneira obrigatória para adorar a Ele como um robô. O homem foi criado com livre-arbítrio e ele poderia escolher comer ou escolher não comer. O texto bíblico então diz que o homem desobedeceu e comeu. Esse fato nós iremos estudar no capítulo 3. A desobediência do homem. Mas eu queria dar destaque aqui, então, ao livre-arbítrio. Deus nos criou com capacidade de escolha. Até hoje nós temos essa capacidade de escolha. Escolher servir a Ele ou não escolher servir a Ele. Escolher entregar a nossa vida a Ele ou não. Escolher ser feliz ao lado dEle ou escolher uma vida de sofrimento distante dEle. Porque a Bíblia deixa muito claro, não há felicidade distante de Deus e distante dos seus caminhos. O último ponto que eu queria destacar aqui, no capítulo 2 do livro de Gênesis, é a criação da mulher. No verso 18 diz assim: O Senhor Deus disse ainda: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. É interessante observar aqui que o homem já desfrutava do jardim, dos animais, dessa beleza incrível que eu imagino que seja o jardim do Éden, imagino que tenha sido o jardim do Éden, e também já desfrutava da presença de Deus. Ainda assim, a Bíblia diz: Não é bom que o homem esteja só. Qual a lição que a gente aprende aqui desse texto? É que Deus nos criou para viver em comunidade. Deus quer que nós vivamos ao lado de pessoas. E por isso ele resumiu os 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. O homem, mesmo tendo tudo nas suas mãos, o homem não tinha alguém semelhante a ele, para compartilhar experiências, para sorrir junto, para viver junto ao lado de alguém especial, que também trouxesse um sentimento de importância e de significado à sua existência. E por isso eu queria dizer a você: você não foi feito para viver como uma ilha, você não foi feito para viver sozinho, você foi feito para viver ao lado de pessoas. Então faça bons amigos, viva ao lado de pessoas especiais, que te amem acima de tudo e que te ajudem a crescer nessa caminhada e nessa estadia curta que teremos aqui nessa terra antes do nosso Senhor Jesus voltar. Viva ao lado de pessoas, valorize as pessoas. Para encerrar então o estudo do capítulo 2, eu queria contar uma história engraçada que aconteceu comigo enquanto eu ainda era estudante de teologia. Eu estava pregando numa igreja ali na região de Feira de Santana. E naquele sábado pela manhã, ao terminar o sermão, eu estava na porta ali da igreja cumprimentando os irmãos que estavam saindo.
Então foi abordado por um rapaz que, indignado, disse para mim, assim, um pouco chateado, disse para mim: teologando, gostei muito da mensagem, mas não gostei porque faltou você dizer que o homem é superior à mulher. E eu disse: mas não é superior, o homem não é superior à mulher. Ele é assim, está escrito na Bíblia. Eu disse: onde? E ele então leu o texto para mim, que o homem foi criado primeiro que a mulher e que a mulher foi criada depois da costela de Adão. Eu disse: mas isso não torna o homem superior à mulher, pelo fato de ter sido criado primeiro. Ele torna assim. E aí a gente entrou naquele embate e eu aproveitei então aquele momento, vi que um cachorrinho estava passando bem na porta da igreja. Eu falei: se o seu raciocínio estiver correto, então aquele cachorrinho para Deus é muito mais importante do que a gente, com base na sua lógica bíblica. Ele: lógico que não. Eu falei: é sim, porque os animais foram criados primeiro do que o homem. E ele ficou chateado: não, eu não concordo com isso. Eu falei: mas a lógica não é minha, a lógica é sua. E ele saiu um pouco chateado e frustrado por eu ter decepcionado ele e não ter concordado com aquela ideia de que o homem era superior à mulher só porque foi criado primeiro. Enfim, que a gente possa cada vez mais, que nós possamos cada vez mais estudar a Bíblia e viver em conformidade com a palavra de Deus, entendendo aquilo que Deus quer para cada um de nós e, sobretudo, que homem e mulher são importantes. Todos nós somos importantes para Deus e que Deus deseja que sejamos muito felizes ao lado dele. Eu queria encerrar esse capítulo também te fazendo um apelo. Se você interagiu e gostou de estar aqui conosco, eu queria te pedir que você nos seguisse nas redes sociais, Rede Advir, Instagram, Facebook, e também se inscrevesse no nosso canal lá no YouTube. E se você deseja também que outros amigos possam participar desse momento, estudando a Bíblia com a gente, se você deseja que outros amigos também leiam a Bíblia, estudem a Bíblia conosco, eu queria pedir que você marcasse o seu amigo aqui nos comentários desse vídeo e pudesse marcar um amigo seu que você deseja muito que estude a Bíblia conosco, que eu vou orar por ele, estarei orando por ele, para que ele também sinta esse desejo de estar conosco, nos acompanhando aqui nos vídeos e estudando sua Bíblia também. Deus te abençoe e que você esteja junto conosco aí durante todo esse ano de 2024. Que seja um ano muito feliz ao lado de Deus e que, sobretudo, seja um ano de muito crescimento espiritual. Possamos cada vez mais crescer no conhecimento da Bíblia, crescer no relacionamento com Deus, para que sejamos pessoas melhores nesse ano de 2024. Seja conosco, nos acompanhe nessa jornada aí desse projeto maravilhoso Bíblia 360 Graus. Deus te abençoe e te vejo aqui amanhã, hein? Fique com Deus.